o coach Pablo Marçal pediu para se reunir em segredo com Jair Bolsonaro para falar sobre sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Lá ele fez uma promessa que dificilmente vai cumprir: vencer a eleição no primeiro turno. Ai, vamos ouvir isso. Esse papo com a Sofia Labanca aqui, eu não tô acreditando nisso. Sofia, que encontro foi esse, secreto, entre Bolsonaro e Pablo Marçal, juntinhos? Pois é, né, Ana? Esse encontro aí, ele vem num contexto de Pablo Marçal se candidatando à Prefeitura de São Paulo, né? Ele entrou já se candidatando e já chegou causando, sabe? A primeira pesquisa que teve de intenção de votos, que incluiu o nome do Marçal, ele já apareceu com algo entre 5,1% e 6,9% dos votos, dependendo do cenário, né? Se o cenário incluía o Datena ou não, que vamos e convenhamos, provavelmente não vai incluir o Datena. O Datena estava dizendo que ia se candidatar. Hoje já saiu notícia de que ele e o PSDB resolveram voltar, adiar a candidatura, e a gente sabe, o Datena é o eterno pré-candidato que nunca se torna candidato. Então vamos pensar aí no cenário sem o Datena. Primeira tentativa aí, primeira pesquisa que incluiu o Marçal, que foi no dia 29/5, já estava com 6,9% dos votos, ou seja, quarto colocado, perdendo só pro Nunes, pro Boulos e pra Tabata. Passando Kim Kataguiri. Passando Kim Kataguiri. Ai, tá bom. E olha, todo mundo perdeu com a entrada do Pablo Marçal na corrida, menos o Boulos. O Boulos, ele é o único candidato que parece ter se beneficiado disso, a ponto de, às vezes, a gente já começar a ficar pensando, será que não é infiltrado da esquerda esse Marçal aí? Não é, gente. Mas poderia ser, porque ele pega um eleitorado jovem que iria para o Kataguiri, ele pega um eleitorado da extrema-direita que iria para o Nunes, e quem se dá bem com isso aí é o Boulos. Tanto é que dentro da própria campanha do Boulos já estão admitindo isso. Vamos ver lá no Metrópolis, Ana. A gente vai ver lá que, ó, campanha de Boulos vê um ponto positivo na candidatura de Pablo Marçal. Daí ali nas aspas em destaque, a candidatura de Pablo Marçal deve fazer com que a pré-campanha de Nunes reforce os gestos para Bolsonaro na tentativa de evitar a divisão dos votos do eleitoral do bolsonarista. Mais do que isso, o ingresso de Marçal na corrida eleitoral deve fazer cair em definitivo a máscara do prefeito, que insiste em omitir da população seu apoio ao ex-presidente. Avaliou a coluna sob reserva um membro da pré-campanha de Boulos. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque o Nunes, ele tá numa posição assim, ele quer o eleitorado da extrema-direita sem se dizer de extrema-direita. Porque se ele se diz de extrema-direita, ele perde aquele eleitorado mais centrista que vai votar nele porque tem rejeição ao Boulos, que é visto como extremista. A partir do momento que ele tem que se assumir como extremista, aquele eleitorado pode até não votar no Boulos, mas não vai votar nele também. O que já é uma vitória para o Boulos. Né? E interessante. Tava fácil para ele fazer esse jogo quando não tinha nenhum assumidamente extremista, assumidamente bolsonarista na corrida. Porque até o Kataguiri não se apresenta como bolsonarista, né? Nem ele. Agora, se entra um assumidamente bolsonarista, assumidamente extremista, esses votos vão para essa pessoa. No caso, é o Pablo Marçal. Daí o Nunes vai ser obrigado a se assumir como um bolsonarista para não perder esse eleitorado, mas perde outro. E a coisa ficou tão feia, Ana, que ontem eu até trouxe aqui essa notícia na conversa que eu tive com o Lúcio. Ontem, na Folha de São Paulo, já estavam falando que talvez o Nunes... Isso aumentou a pressão, inclusive, no Nunes de pegar um vice-bolsonarista. E se o Nunes pega um vice-bolsonarista, aí ferrou para ele mesmo, porque ele perde esse eleitorado mais centrista até no segundo turno. Porque você ainda pode dizer,
Ah, não, no primeiro turno vai votar no Marçal, mas no segundo vota no Nunes. Uhum. Não, se ele pega um vice-bolsonarista por causa desse movimento de entrar o Marçal, até no segundo turno ele pode perder isso. Então, assim, realmente quem se beneficiou com isso foi o Boulos. Tá, e o que tudo isso tem a ver? Tudo isso é o contexto, o que tudo isso tem a ver com a conversa com o Bolsonaro? Acontece que ontem à tarde, o Pablo Marçal marcou uma reunião com o Bolsonaro que eles estavam tentando manter em segredo de todo mundo até o Metrópolis vazar, até o Igor Gadelha vazar, na qual ele foi lá em Brasília pedir para o Bolsonaro apoiar a candidatura dele. É isso. Ele foi em São Paulo pedir: ô Bolsonaro, esquece esse Nunes, esse Ricardo Nunes aí, e vem me apoiar, porque eu sou assumidamente bolsonarista. Mais ou menos isso que ele foi fazer lá. E daí? Como que o Bolsonaro responde a isso? Vamos ver lá na reportagem. Tá aí, ó, a reportagem de Igor Gadelha, o que Bolsonaro disse a Pablo Marçal no encontro secreto em Brasília. Vamos lá para o 5º parágrafo, Ana. Olha o que o Bolsonaro falou. O ex-presidente afirmou que Marçal é um bom candidato, mas ponderou não saber se ele irá para o segundo turno. O que é uma excelente resposta. Por incrível que pareça, o Bolsonaro está sendo sensato. O coach, então, disse que ganhará no primeiro. Tô rindo, mas pelo amor de cadê a isso é madeira tão aqui? Pablo Marçal, eu juro. Isso é 100% Pablo Marçal. Ele é o cara que... Ah, não, porque o helicóptero estava caindo, então eu ensinei para o piloto como ele faz para não cair o helicóptero. Daí, não, porque você não vai nem pro segundo turno. Não, eu não vou pro segundo turno porque eu vou vencer no primeiro. Mas é o mindset, Sofia. E daí, tem como ficar mais maluca essa visita do Marçal a Brasília? Por incrível que pareça, tem. Diz que ele saiu dessa reunião e foi passear pela Câmara dos Deputados e chegou lá na Câmara dos Deputados e sabe Deus da onde ele arranjou um broche de deputado e colocou fazendo de conta que ele era deputado. O que, obviamente, é ilegal. Tá, cadê a consequência? Pois é, uma excelente pergunta. Aliás, Ana, até volta ali na reportagem e clica no link para a reportagem do broche exclusivo de deputados e mostra a foto. Ó, tá aí ele com o broche de deputado, que é proibido alguém que não é deputado usar esse broche de deputado na Câmara. Pois é, e ele fez isso depois desse encontro com o Bolsonaro. E aí, o Marçal já mostrou que ele tá absolutamente enturmado na política, né? Já se comporta como um político, né? Já tem ele tem realmente todo o mindset do político. Já fazendo tudo errado, na certeza da impunidade, né? E causando a maior confusão. Agora, a minha dúvida sobre essa questão eu não consigo falar questão sem falar questão. Do Bolsonaro apoiar ou não apoiar o Marçal ou o Nunes. A minha questão é: e se o Bolsonaro apoiasse o Marçal e o Nunes ficasse se fazendo de moderado? Isso não pode acontecer, não, né? Olha, eu acho que, para começar, a gente tem que acompanhar como é que vai se desenvolver essas pesquisas de intenção de voto. Se o Marçal ficar nessa porcentagem que ele está agora, eu acho pouco provável que o Bolsonaro vá apostar nisso. Eu acho que isso vai sim beneficiar o Bolsonaro de outra forma. Vai obrigar o Nunes a se assumir como bolsonarista, e isso daí pode inclusive obrigar o Nunes a aceitar um vice bolsonarista, que é uma coisa que está tendo muita pressão por parte dos bolsonaristas que o Nunes está tentando segurar. Então, isso aí, que é o apoio, mas não quer assumir, né? Não vou dizer que isso foi uma jogada planejada, mas que o Bolsonaro está se beneficiando com isso, está. Agora, se o Marçal realmente começar a subir nas pesquisas de intenção de votos, aí o Nunes vai ter uma boa razão para se preocupar. Vai.
Aí ele vai correr chamar o Marçal pra vice. Quer apostar? Meu Deus, que plot twist que esse seria. Por que eu tô dando as piores ideias? Desculpa, gente. Eu tô pensando assim em desgraça nesse momento, sabe? Perdão por dar essa ideia, né, na cabeça de vocês. Mas eu tenho Mas certeza que, né? o Nunes, ele tá numa bela de uma sinuca agora. Ele tá numa bela de uma sinuca, porque pra não perder um público, ele pode ser forçado a perder outro. É essa a questão. Sim. O Nunes tá meio fadado. Eu acho que ele tá meio fadado ao fracasso, porque ele realmente tá entre uma coisa e outra, não quer se assumir, né, como aquilo que é. Então fica acenando, vai, não vai, acaba no fundo, né? Exato, exato. E, na verdade, vamos e convenhamos, ele tá surfando muito mais na rejeição ao Boulos do que realmente um eleitorado dele. E também está sabendo aproveitar muito bem o aparelhamento, né? Total. Do setor público. E também, vamos combinar, o apoio da mídia hegemônica, né? Que, inclusive, dá até para lembrar aquelas reportagens que, na verdade, eram patrocinadas, mas que estavam meio disfarçadas de reportagem que rolou na Folha. Então, assim, o Nunes, se ele conseguir perder essa eleição pro Boulos, assim, tipo, amigo, sai da política e não volta nunca mais, porque com o apoio da mídia hegemônica, com o apoio do Bolsonaro, com a rejeição que já existe ao Boulos, você ainda conseguir, com o aparelhamento do setor público, já que você já é prefeito, você conseguir perder essa eleição, sabe? Me lembra um pouco até. Aí, desculpa, mas eu vou dizer o Bolsonaro perder a eleição em 2022, porque vamos e convenhamos, tudo que ele Tudo tava na mão dele, né? tudo estava na mão dele, ele conseguiu perder. O Nunes, ele tá indo nesse caminho, de estar com tudo, a faca e o queijo na mão, e ainda conseguir errar e cortar o dedo. Agora eu vou lembrar aqui o comentário de Denis EBR. Ele nunca se assumiu nem como prefeito. Boa. Nesta toada, vamos para o nosso Clube do Fim? Vamos para o nosso Clube do Fim. Vamos lá. O Clube do Fim, um momento do nosso clube de canais. Assinando o Clube do Fim, você ajuda o Meteoro a pagar suas contas. Não as suas, as nossas, no caso. Vamos dar uma olhada num vídeo um pouco... Vamos limpar é para limpar o palato, né? Depois de falar de Pablo Marçal. A gente tava tendo uma conversa aqui, ó, pro pessoal que não assiste a live, só assiste os cortes. A gente tava tendo, entre um corte e outro, uma conversa aqui, a Ana falando, porque faltam memes musicais. E eu lembrei, nossa, lembra que lá antigamente existiam as virais prospectivas, né, que musicavam os principais virais? E daí eu resolvi denunciar a idade e trazer um vídeo de 13 anos atrás com memes antigos aqui. Retrospectiva Viral 2010. Xiu. Não, eu vou até pôr na... É quadrado esse vídeo? Pera, o vídeo é quadrado. É aquele formato de TV antiga, não é? Mas ele é inteiro assim, será? Vou baixar um pouquinho. Oi. Caraca. Oi. Nossa. Flashback No Corinthians, Quero que você se foda, seu filho de uma puta. Leva fugindo com todo salgadinho. Barcelona. Hoje qualquer miserável tem um cara. safadeza puta. Eu não tô falando de você. Ai, gente, não tem. Eu era uma luta, mas é sacanagem.
Pecadores de homem, dizendo Deus, porque que todo mundo caga menos eu. Foi foda do Felipe O meio ambiente é uma ameaça. Quem transa nessa porra? Junto com só dedo. E o cacete a quatro. Câmera sem branco. Baqueta, bata. Mais um mago, mais um mago, mais um mago, mais um mago. Ele é felizinho. Caraca, sem emprego, tomado com minha dignidade. Vários flashbacks aí, não teve? Eu tô impressionada, tem vários ali que eu não lembro. Agora tem uns que pegam assim numa memória, sabe? Caraca. Não, e você pensar como tem algumas pessoas que a gente vê ali que estão na internet até hoje. Tula Luana, o Felipe Neto. Exatamente. Nossa, eu Cara, acho você pensar que os caras conseguiram fazer uma marca que 15 anos depois, praticamente, eles ainda são extremamente relevantes. Aham. Não, isso é um pedaço da história da internet brasileira mesmo. Não, outra coisa. Uma pessoa que não aparece, mas que está envolvida num vídeo ali que também continua relevante até hoje. Né? Morre, Quem diabo. entendeu, entendeu. Quem conhece essa história, conhece. Quem não conhece, pergunta pra um moço aí que ele explica pra vocês. Ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes.